Olá, mais uma vez cumprimento a todos que nos escutam aí através da Rádio Livre e vamos meditar mais uma vez sobre a Palavra de Deus. O versículo de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus profere essas palavras em um contexto que ele estava falando da árvore boa, da árvore má, daquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Jesus estava falando uma coisa, ele queria revelar uma verdade para nós. Que verdade era essa? A verdade é que entrará no reino dos céus não aquele que se diz, mas sim aquele que faz. Quantas pessoas por aí não se dizem? Se dizem isso, se dizem aquilo, mas para Deus, Deus não enxerga o que as pessoas dizem que são. Para Deus, as pessoas não são o que elas dizem que são. Para Deus, elas são o que elas são. Quero lhe falar uma frase que aprendi e que você possa guardar no seu coração. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Preste bem atenção, vou falar novamente. As suas atitudes, elas falam tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Isso significa o seguinte: nós somos o que nós fazemos. Talvez a palavra-chave dessa meditação de hoje seja a palavra atitude. Nos céus não entram os que dizem ter atitude, mas sim os que têm a atitude cristã. Aqueles que imitam o exemplo de Cristo, aqueles que aprendem com a sua palavra. Certa vez Jesus disse, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quantas vezes nós temos chamado Deus de Pai? Quantas vezes nós temos chamado Jesus de Senhor? Mas não temos tido a atitude de filho, nem temos tido a atitude de servo. Me lembro de uma certa história. Vou falar para você da parábola do pé de mangas. A parábola do pé de mangas. Havia uma certa mulher em uma cidade e ela tinha um filho que todos os dias jogava pedras no pé de manga. E nesta mesma cidade havia um homem muito sábio, a qual todas as pessoas daquela cidade e dos lugares próximos vinham lhe pedir auxílio, vinham lhe pedir ajuda. E aquela mulher levou o seu filho para falar com o grande sábio. Chegando lá, havia uma grande fila para conversar com o sábio. Aquela mulher ficou lá com seu filho, enfrentou a fila e chegou até diante do sábio. Ela disse para o sábio: Sábio, gostaria que o senhor falasse para o meu filho não jogar mais pedras no pé de manga. O sábio olhou para aquela mulher e disse: Volte daqui a 2 semanas. Aquela mulher saiu com o seu filho e ficou ansiosa e pensativa. Qual seria a grande resposta do sábio? 2 semanas depois, aquela mulher volta com o seu filhinho, enfrenta novamente aquela fila e chega mais uma vez diante do sábio. Ela disse: Mestre, passaram-se 2 semanas e aqui estou eu novamente com meu filho. Você pode falar para ele agora não jogar mais pedras no pé de manga? Então o grande sábio olhou para ele e disse: Garoto, não jogue mais pedras no pé de manga. E a mãe olhou surpresa para ele e disse: Só isso? Por que foi que você não falou isso há 2 semanas atrás? Então o sábio olhou para aquela mulher e disse: Porque há 2 semanas atrás eu também jogava pedras no meu pé de mangas. Moral da história: é necessário viver o que pregamos. É necessário levar uma vida condizente com aquilo que nós falamos. Então, esta é a grande responsabilidade dos pregadores, dos palestrantes,
daqueles que ensinam, é necessário viver. Então, é isso que Jesus também nos ensina. Não é o suficiente falar. Nós temos que levar uma vida como uma vida em que Jesus seja verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, em que o nosso Deus seja verdadeiramente o nosso Pai. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor e medite na poderosa palavra de Deus.